Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 30 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Como dedicar-se à oração, à pregação e à caridade? Essa página dos Atos dos Apóstolos ilumina muito a nossa caminhada. Antes de mais nada, deve ser claro que a vida de fé vai sempre junto à ajuda concreta a quem precisa. Jesus que adoramos na Eucaristia é o mesmo que passa fome na rua. Não se pode amar Deus que não vemos, se não amarmos o irmão que vemos. Do outro lado, as dificuldades infinitas dos pobres não podem tirar a nossa oração, como bem nos ensinava a Madre Teresa de Calcutá, que adorava 2 horas por dia. Precisamos fazer uma boa programação do nosso tempo, para que não falte nada à nossa fé. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos de espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Deste modo, poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, os tempos antigos, os tempos dos primeiros cristãos, não eram muito diferentes dos nossos. Junto com a alegria da evangelização, com a alegria do crescimento do número dos discípulos, vêm as queixas, as brigas, as reclamações. Essa de hoje é só a primeira. Os fiéis de origem grega começaram a se queixar dos fiéis de origem hebraica porque suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Que coisa triste! De um lado, a multidão era um só coração e uma só alma e colocava tudo em comum. Do outro lado, este povo exige cestas básicas, diríamos nós hoje. Reclama porque acha que há diferença e preferência dentro da igreja primitiva. Você entende que o ser humano é sempre igual, faz tempestade em um copo d'água e perde o céu por um prato de lentilhas, como Esaú. Recebe o mandamento de amar até dar a vida, até morrer numa cruz pelos irmãos, e ao mesmo tempo se queixa, porque a cesta básica dos outros é mais abastada. Em todo canto é assim, o ser humano é assim. Quando não há problema, o homem mesmo cria problemas devido à sua carência. Mas Jesus ressuscitado nos dá a força para transformar toda dificuldade interior e exterior em um trampolim para chegar mais perto do céu. Essa queixa faz nascer os diáconos na igreja. Bem-vindas sejam as queixas e os problemas, se produzem fruto igual a esse. Essa é uma grande lição para todos os responsáveis em vários níveis e para todas as pessoas de boa vontade. Não vamos desanimar nunca,
a dificuldade é como um vaso de flores vazio. Está esperando que você plante uma maravilhosa flor dentro dele. Plante uma flor dentro de cada dificuldade e a sua equipe se tornará maravilhosa. Plante uma flor dentro de cada dificuldade de sua casa e sua casa de acolhida se tornará maravilhosa. Assim começou e continua a acolhida da Missão Belém, que hoje alcança 2.200 pessoas. Dos primeiros problemas nasceu o curso Abá e as escolas de coordenadores, que formam coordenadores e vice. Dos problemas de acolhida nasceram as casas mão estendida de triagem. Das dificuldades de organização nasceram os sireneus. O mesmo se fale para as equipes de evangelização pelo curso Paulo Apóstolo, a escola de pastores. Olhe para as dificuldades como um vaso vazio e coloque dentro uma flor. A igreja florescerá. Esta é a força da ressurreição. A flor que foi plantada dentro da reclamação que o texto mostra foi a instituição dos diáconos, criados para cuidar dos pobres, distribuir os bens da igreja para os pobres e evangelizar, cuidar da mesa da palavra. Nos Atos dos Apóstolos, sempre aparece bem claro que as dificuldades são o combustível do avião da evangelização. Pois bem, hoje nascem os diáconos com a função de cuidar das mesas, cuidar dos pobres. Eles encarnam Jesus que lava os pés dos apóstolos. São o bom samaritano da nova igreja que nasce. Mas não podemos ignorar o que o Espírito Santo faz com eles. Se lermos com atenção as próximas páginas, podemos ver que eles estão cheios do Espírito Santo, que mais evangelizam do que cuidam das mesas. Sem dúvida não deixam de lado os pobres, mas Santo Estevão prega a palavra com uma tal força que acaba sendo martirizado por primeiro. Felipe é tomado pelo Espírito, enviado pelo caminho de Gaza, e evangeliza e converte até um etíope. Depois é catapultado para Azoto e está escrito: passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades, até chegar a Cesareia, bem distante de Jerusalém. Ele é escolhido para cuidar dos pobres, mas nada lhe impede de evangelizar, porque evangelizar é a tarefa de cada cristão, ainda mais de quem tem uma missão especial. Os diáconos que hoje são instituídos nos mostram de uma maneira clara e maravilhosa que aquele Jesus que celebramos e servimos na Eucaristia, aquele Jesus que anunciamos na evangelização, é o mesmo Jesus que vive nos pobres, nas viúvas, nos órfãos. Este Jesus é cada pobre que encontramos. Eu tive fome e tu me deste de comer. Estava nu e tu me vestiste. Estava doente e me visitaste. Os diáconos nos ajudam a tornar-nos todos mais diáconos, todos nós. E nunca poderemos separar o anúncio da palavra, o anúncio de Jesus, do amor a Jesus no pobre. Seria como anunciar Jesus e não amá-lo na Eucaristia. Servir à mesa do altar, servir a Eucaristia sem amá-la, sem adorá-la. Como anunciar Jesus sem abraçar Jesus no pobre? Não podemos aqui deixar de citar o famoso e belíssimo trecho de São João Crisóstomo, que bem explica a grande unidade entre a Eucaristia e os pobres, e o chamado de todo cristão a amar Jesus nos pobres, como ama na Eucaristia. Eis o que escreve São João Crisóstomo. Aquele que disse, isto é o meu corpo, confirmando o fato com a sua palavra, também afirmou, viste-me com fome e não me destes de comer. E ainda, quantas vezes o recusastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o recusastes.
No templo, o corpo de Cristo não precisa de mantos, mas de vidas puras. Mas na pessoa do pobre, ele precisa de todo o nosso cuidado. E mais para frente, continua São João Crisóstomo, de que servirá, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro, se ele morre de fome na pessoa do pobre? Primeiro, dá de comer a quem tem fome, e depois ornamenta a sua mesa com o que sobra. Queres oferecer-lhe um cálice de ouro e não és capaz de lhe dar um copo de água? De que servirá cobrir o seu altar com toalhas bordadas a ouro, se lhe recusas a roupa de que ele precisa para se vestir? Assim fala São João Crisóstomo nas suas homilias. Irmãos, isso não significa abandonar Jesus na igreja e virar um guerrilheiro ou um Robin Hood, mas amar Jesus na Eucaristia e amar Jesus no pobre, no mesmo tempo. Ver os pobres na Eucaristia é ver a Eucaristia nos pobres, e sobretudo servir os dois com todas as nossas forças. Irmãos, essas reflexões nos ajudarão a compreender melhor o trecho que agora vamos ler mais uma vez e que inspirará o nosso propósito de hoje. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos de espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Deste modo, poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicânor, Timon, Parmenas e Nicolau, de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Vamos agora anotar as frases da meditação ou da palavra que mais nos atingem. Estamos prontos para escolher o nosso propósito para que nos ajude a concretizar bem essa palavra na nossa vida hoje.
Vale a pena dedicar mais um minuto para pensar bem nos detalhes, de qual forma iremos colocar em prática o propósito que escolhemos. Ver os pobres na Eucaristia e ver a Eucaristia nos pobres. Paz e alegria a todos. Eu tive fome e tu me deste de comer. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre e morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor, por amor, só por amor. E como posso te ver no altar, no véu do sacramento, teu corpo em glória e não te adorar? E como posso te ver no irmão, teu corpo ferido, cansado, sofrido e não dar a mão? Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos,